Bom, como eu havia conversado com vocês, eu estou aqui nessa noite para trazer uma mensagem para que a gente pudesse refletir sobre ela. Uma mensagem que veio ontem no meu coração, no sábado, e eu queria muito dividir com vocês porque é um grande problema que a gente hoje está vivendo. Confesso que muitas vezes eu caí nesse problema e a ideia é que a gente consiga sair dele. E a primeira coisa que eu queria que nós refletíssemos é: quais são os frutos que nós produzimos? Então vamos imaginar que a gente é uma árvore, tá? Nessa árvore, a gente é uma árvore que tem frutos. E esses frutos, eles são para que outras pessoas consigam, né, colher desses frutos e desfrutar isso. Eu sempre falo que isso é ser próspero, né? É você se encher e transbordar na vida das pessoas. Então, a minha pergunta é: quais são os frutos que eu e que vocês estão produzindo? Tem uma passagem que eu dividi, que Jesus, né, fala em Mateus capítulo 7, versículo 19. Mateus 7, 19. Ele diz assim: a árvore que é boa não produz frutos ruins, nem a árvore que não presta produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Agora, pois, vocês conhecerão pessoas pelos frutos que elas produzem. Então, a gente está vendo aqui em Mateus, né, que não tem como uma árvore ruim produzir frutos bons. E se a gente é árvore, que aqui está dizendo que nós somos árvores, que nós vamos ser conhecidos pelos frutos que nós produzimos, a gente precisa refletir. Que fruto que é esse que as pessoas estão colhendo daquilo que a gente está plantando? E aqui é muito mais do que as pessoas acharem ou nós acharmos que esse fruto é fruto dos nossos méritos, do nosso trabalho, da nossa conta corrente, daquilo que está. É muito mais do que isso, né? Pode ser que sim isso, mas é muito mais. É mais aqui, é bem abrangente. E algo para refletir. Que fruto eu, que fruto você que está assistindo, que fruto você, Camila, que fruto Felipe você é, que fruto Bruno você está produzindo, para que as pessoas possam realmente colher. E Deus está falando para a gente que nós vamos ser reconhecidos, né, pelos frutos. E se não tivermos, não sermos uma árvore frutífera boa, está falando que vai ser lançado no fogo, ou seja, não presta, né? Deus quer aqui nos advertir que nós sejamos árvores frutíferas de frutos bons, né? Que nós possamos se encher dele, se encher do Espírito, que nós possamos assim demonstrar, né? Mostrar os frutos de Deus na vida das pessoas. E aí o que me faz refletir é por que eu não dou bons frutos? Como que eu devo, né, produzir bons frutos? Se Deus está revelando através de uma árvore frutífera, né, a gente pode fazer essa mesma semelhança para a gente poder refletir. É uma semente que planta, que vai sendo regada, que vai sendo cuidada, né?
esse cuidado que a gente tem que ter ao a gente plantar uma árvore e fazer com que essa árvore cresça com raízes, né? Para ela não se apodrecer, então com raízes, para que ela possa ser forte. A raiz faz o quê? Ela nutre essa árvore cresce, então ela precisa ser nutrida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, né? Toda uma árvore precisa ter esse cuidado para que ela possa crescer e produzir frutos, e ela se auto-reproduz e não para. Inclusive, se a gente pegar um fruto, né, se a gente dividir esse fruto com outras pessoas, o que acontece? Esse fruto ele pode ser plantado novamente e pode ser produzido e reproduzido, e assim cresce cada vez mais pessoas com bons frutos. Como que eu estiver plantando mal, colhendo mal, não cuidando dessa árvore, vai produzir frutos bons? O que as pessoas vão comer dos frutos, desse fruto estragado? Então a gente vai estar, de certa forma, contaminando, né? Entregando, as pessoas vão estar colhendo da gente um fruto estragado. E o que Deus está falando? Vamos cortar essa árvore, porque não presta. Então se a gente fizer essa mesma semelhança com as coisas de Deus, de alimentar a gente é uma árvore, a gente tem que pensar, poxa, o que me faz eu ser uma árvore frutífera, produtiva e que cresce, Então a gente sabe, né, o cuidado, o adubo, a regar, e tudo isso tem a ver com alimentar da palavra, se alimentar das coisas que faz essa árvore se nutrir. São as mesmas coisas que a gente tem que se nutrir das coisas de Deus para que a gente possa realmente produzir coisas boas. Mas tem algo que faz a gente desviar disso, né? Não ser produtivo, que chama a distração. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. Muitas coisas nos faz a gente se distrair, e por conta dessa distração a gente não consegue ser produtivo, sabe? E cada vez mais a gente sempre tem algo novo para nos distrair. Acredito que essa é uma arma do espírito do mal, do maligno, do Satanás, para querer fazer a gente ser essa árvore não frutífera. Essa é uma das grandes armas no dia de hoje, a distração. E a gente pode falar do celular. O celular pode ser uma bênção na nossa vida, mas também pode ser uma arma na distração. E a gente vê o quanto as pessoas se distraem. Por quê? Porque aqui dentro tem um mundo virtual de um jeito tão grande. Televisão ou qualquer outras coisas pode nos levar à distração. Até mesmo festa, diversão, né? Tudo pode nos levar a gente se distrair e se desconectar, e de alguma forma a árvore passa a ter né, a raiz não fica boa, essa árvore pode ser comprometida por conta da distração. E isso me fez refletir bastante. E eu lembrei de uma passagem que eu separei aqui, incrível, que Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido. Ele é a fonte que a gente pode se alimentar para que a nossa árvore seja frutífera. E o primeiro milagre, eu não sei se vocês sabem ou se lembram do primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que Jesus fez foi em um lugar que a gente vai muito e se distrai. Quando a gente é convidado para uma festa, a gente está indo para a festa para se distrair. Quando a gente é convidado ou a gente se propõe a fazer também uma viagem, a gente quer tudo descansar, relaxar. A gente quer se distrair. A gente até fala dessas palavras, né? Ah, eu vou na festa hoje para me distrair um pouco.
eu vou viajar porque eu quero descansar e eu quero me distrair a minha mente. E Jesus, ele tinha uma missão, e ele tinha uma missão com um período determinado, e ele era produtivo, ele tinha foco, ele sabia o que ele precisava se fazer aqui na Terra. Ele precisa falar, ele precisa declarar que ele era Deus, que Deus amou o mundo e ele veio para nos resgatar. Porque o homem foi corrompido e continua sendo corrompido, desconectado de Deus. Então Jesus vem para poder nutrir essa árvore, para nos dar força para a gente poder conectar. E aí agora a gente passa não a ser só um discípulo, mas mais do que isso, que é essa árvore frutífera. Então duas coisas são importantes, né? Aceitar a Cristo, alimentar dele e agora transmitir dele. E tem essa passagem que eu queria muito ler, que está em João 2, João capítulo 2, que Jesus, mesmo na distração, ele faz seu primeiro milagre. Ele faz seu primeiro milagre. Ele vai para um lugar que a gente muitas vezes vai para se distrair. E ele tinha um foco. Né? Jesus era produtivo, Jesus sabia o que tinha que fazer. Aonde que ele ia, nas viagens que ele ia, ele tinha um propósito. João capítulo 2 é o primeiro milagre que Jesus faz. Ele vai a um casamento, ele é convidado para ir a um casamento. E aí ele fala assim, no capítulo 2, versículo 1. 2 dias depois, houve um casamento na vila de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para um casamento. Não só Jesus, mas também os discípulos dele. Quando o vinho se acabou, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. No versículo 4, Jesus respondeu: Senhora, por que me incomoda? Chamou assim a mãe dele. O momento determinado para mim ainda não chegou. A sua mãe disse aos criados: faça tudo que ele disser. Havia nesse lugar 6 jarros de pedra para água. Os judeus usavam os jarros como este para as purificações religiosas. Em cada jarro cabia mais ou menos, Bruno, em cada jarro, 100 litros. Já vai fazendo a conta aí. Ou seja, 600 litros, né? 6 jarros, cada um cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos criados: encham esses jarros de água. E eles encheram os jarros até a boca. Depois disse: agora tirem um pouco de água e levem ao mestre da cerimônia. E aí no versículo 9 diz, né, os criados levaram, versículo 9, quando o dirigente da festa provou a água, ele tinha se tornado vinho. Então Jesus fez a transformação nesse casamento da água em vinho. O dirigente não sabia de onde tinha vindo o vinho, mas os criados que tinham trazido a água sabiam. E então chamou o noivo e disse: é costume servir o melhor vinho primeiro. Depois, os convidados terem bebido bastante, é que serve o vinho mais barato. Você, porém, guardou o melhor até agora. Assim, em Caná na Galileia, Jesus fez o seu primeiro milagre. Ele mostrou a sua glória e as pessoas que o seguiam creram nele. Eu não sei se você sabe, Fê, o casamento na época era bem diferente do casamento de hoje. A festa durava por dias, né? E acabar a comida e a bebida era uma vergonha, né, para as pessoas. E a gente pode estudar mais a história e saber como era um casamento naquela época. Mas a ideia aqui hoje, para dividir com as pessoas que vão estar assistindo isso, não é para falar sobre a tradição ou como era,
né, a importância de que Jesus transformou 600 litros de vinho do melhor ainda. Né? Aí imagina o quanto valoroso foi que Jesus fez na vida dessas pessoas. Mas o intuito dessa mensagem aqui é que mesmo em um casamento, mesmo numa possível distração, Jesus estava presente fazendo algo. Né? Jesus estava transbordando frutos bons. Esse é um exemplo que a gente deve pegar e afirmar de que a distração faz a gente realmente desconectar da fonte. Era essa mensagem que eu queria passar para vocês e para dividir aqui para vocês. Cuidado. Cuidado, porque o mundo tem muita coisa cada vez mais nos distraindo. Tem coisas que eu falo que até é um over, né? Over, a palavra em inglês, é demais, é uma entrega que faz a gente falar. É tanta informação que já uma criança hoje tem. Eu me lembro que a gente brincava, a gente tinha pouca informação. Hoje é tanta informação que tem através de um celular, uma televisão, um tablet, enfim. É tanta informação que a gente derrubada da gente, que deixa a gente distraído. Tira o nosso foco. E faz a gente ser uma árvore não frutífera. Espero que essa mensagem toque no coração de vocês. E que vocês, e eu, e você que está assistindo, não se distraia com as coisas do mundo. Porque é tudo que o espírito maligno quer. Que você e eu, e todos nós nos distraímos. E para sermos uma árvore não frutífera. Que Deus abençoe você. Se você participa da igreja, eu quero que você preste cada vez mais atenção nisso. E eu também, porque eu fui tocado sobre essa mensagem que Deus falou através das suas escrituras. E se você ainda não conhece a Deus, eu quero te convidar a você se alimentar desse Cristo, esse Cristo vivo que faz a gente nos conectar, nos reconectar com Deus, através do seu Espírito. Aceite-o. Eu quero te agradecer por você ter assistido até aqui. E já deixa os seus comentários e envie essa mensagem para mais pessoas. Tá bom? Até a próxima mensagem. Eu quero orar antes. Tá bom. Deus maravilhoso, eu quero te agradecer por podermos estar aqui assim, ó, reunidos como família, porque o Senhor nos constituiu, o Senhor nos trouxe até aqui nessa terra, hoje nessa data, Pai, para poder ouvir da Tua mensagem. Pai, nos ajude a não ficarmos distraídos com as coisas do mundo. Que nós possamos ter realmente foco no Senhor Jesus. Ele nos resgata, Ele nos purifica, Ele que tem a sua misericórdia, que nos perdoa a cada dia, está pronto sempre para nos perdoar, porque Ele quer o melhor, Ele quer nos reconectar com o Senhor. Não pelos nossos méritos, mas que nós possamos ter fé nesse Cristo vivo e fazer as obras e sermos usados através desse Espírito Santo, Pai maravilhoso, que é o Senhor, na tríplice entre o Senhor, o Teu Filho e o Espírito, da qual hoje nos guia e nos enche e nos faz a gente ser uma árvore frutífera, para que mais pessoas possam alimentar de Ti. Nos use para levarmos as boas novas de Jesus. E abençoe essa família, para que nós possamos realmente ser bênção para a honra e glória do Teu nome. Amém.